Olá, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês os resultados de uma pesquisa, sondagem, que fizemos sobre um tema aí super interessante, que é a relação das mulheres com o dinheiro. Vamos nos apresentar, e aí eu queria pedir, então, Zaira, minha sócia, para começar. Olá a todos, eu sou Zaira Vasconcelos, sou administradora, coach empresarial, mentora, consultora, e há mais de 20 anos estamos na jornada de apoiar pequenos empresários na transformação dos seus negócios e também dos seus propósitos pessoais. Ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres, e agora, mais de 20 anos depois, eu e Gênia, estamos nos desafiando a um novo posicionamento de buscar realmente focar todas as nossas forças, energias, conhecimento, habilidades para ajudar as mulheres a transformar suas vidas, a alcançar resultados assim que elas nunca tiveram antes, através de um trabalho, de um apoio que tem muito mais a ver com transferir experiências e compartilhar conhecimentos do que mesmo ensinar. A gente diz sempre que aquilo que nós acumulamos na jornada da vida precisa ser compartilhado para fazer sentido para a gente. E aí, Gênia, nessa fase aí do nono setênio, a gente se pergunta o que faz realmente sentido para a gente, o que é que de fato justifica a nossa existência, E aí nós encontramos nesse caminho de ajudar outras mulheres, sobretudo nas questões financeiras, porque quando os problemas emergem, eles sempre têm um indicador financeiro na jogada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos grandes desafios das mulheres, sempre foi muito desafiador a jornada das mulheres, mas hoje se torna talvez mais desafiador, não porque o cenário é diferente, mas porque a nossa consciência ela ampliou. E hoje a gente sabe que precisa realmente tomar as rédeas do empoderamento, as rédeas do poder financeiro nas mãos, e isso nos motiva muito a fazer o que a gente fez ao longo dessa pesquisa e agora estar aqui compartilhando com vocês nessa oportunidade. Então, como Zaira falou, nós estamos aí nesse nono setênio. Eu tenho um filho de 15 anos que me impulsiona a aprender cada vez mais. E nesse encontro de propósito aí entre eu e Zaira, a gente se encontrou para poder contribuir de alguma maneira com a jornada das mulheres, ou seja, trazer a nossa experiência e a nossa energia vital, que ainda está muito forte, para poder ajudar as mulheres nessa trajetória. E estamos começando com um tema realmente que é sensível, e temos visto aí na nossa jornada o quanto que mulheres empreendedoras ou mulheres que são funcionárias de outras empresas, às vezes uma dificuldade de lidar com essa questão do dinheiro, e isso realmente nos instigou, E Zaira e eu, nós somos amigas já há bastante tempo, desde a época do mestrado, e há uns 3, 4 anos atrás, nós nos reencontramos, e aí para juntar a nossa energia aí em torno da dinâmica. Então, a dinâmica, nós redirecionamos o negócio da dinâmica para poder trazer para vocês esse novo momento que a gente está vivendo, que é de ajudar as mulheres a realizar os sonhos e fortalecer seus negócios. Então, sendo mulher, vivenciando isso em todos os seus aspectos, a gente quer, por meio de mais empatia, autoconfiança, planejamento e significado, a gente quer trabalhar com as mulheres. E, para isso, nós escrevemos aí o nosso manifesto em torno dessa causa. E o primeiro deles é que acreditamos que a mulher, independente da idade, independente do setênio que ela esteja,
ela pode realizar sonho, ela pode empreender. E, portanto, o sucesso empresarial ele é para a mulher que quiser, né? E é possível conciliar a vida pessoal com o sucesso no empreendedorismo. Zaira e eu somos mulheres, né, que chegamos até aqui dando conta disso, né, acreditando aí no poder de realização das mulheres e a sua garra para poder fazer acontecer. E uma outra base para tudo que a gente faz, é que a gente concluiu isso após vários anos de trabalho, é que o autoconhecimento realmente ele é a base para poder fazer essas mudanças que a gente quer na nossa vida. Então, o primeiro passo, né, para poder empreender, para poder realizar um sonho, é a gente se conhecer. E isso será a base de todos os nossas soluções que nós vamos disponibilizar no nosso novo momento. Outro aspecto também de aprendizado aí é que para ser transformação, né, para ocorrer a transformação, o conhecimento precisa ser aplicado, senão ele fica só no nível da ideia, né, e ele não se transforma em ação. E também que quando a gente visualiza os sonhos, né, a gente compartilha esse sonho, isso ajuda a gente a criar essa realidade. E, por fim, que aquele negócio, seja ele qualquer, né, que tem um propósito dos seus idealizadores, ele pode alcançar resultados surpreendentes. Então, esse é o nosso manifesto para a gente trabalhar a partir de agora. Então, por onde vamos caminhar com vocês nessa jornada de hoje? Primeiro, trazer para vocês o que nos motivou a realizar essa pesquisa-sondagem com as mulheres, né? Vamos abordar também o que são os ditados populares, né? Em que esse ditado se transforma em uma crença, né? Quem foram essas mulheres, foco da nossa pesquisa, e quais os resultados e os insights que eles nos trazem. E, no fim, trazer também algumas reflexões aí de como ressignificar essas crenças limitantes sobre o dinheiro. O que nos motivou, né, nesses 20 anos de jornada, tanto eu quanto o Zaira, foi identificar, primeiro, qual era o comportamento atual das mulheres em relação ao dinheiro e em que crenças que elas se apoiam para a tomada de decisões, né, de comportamento, enfim. E o que essas mulheres escutavam, né, na sua família, né, com os pais, os avós, e se escutavam, né, e o quanto que isso, de alguma forma, impacta ou impactou o comportamento das mulheres em relação ao dinheiro, né? E, por fim, o que essas mulheres, se elas têm consciência de que esses ditados populares impactaram a sua vida. Então, os resultados que vamos apresentar aqui, né, essa sondagem, ele busca responder a essas quatro questões. Os ditados populares, né, faz parte aí da cultura, né, dos ancestrais, é algo bastante antigo. Eles, mesmo que inconscientemente, eles influenciam as nossas vidas, né? Ele é passado de geração para geração e a gente vai, de forma quase que automática, repetindo isso. Não são coisas que eu escutei, que minha mãe escutou dos meus avós, elas vão falando para nós, filhos dela, e eu, hoje, de alguma maneira, também, alguns deles eu vou repassando para meu filho de 15 anos. Então, ele passando de geração para geração. E esses ditados, eles se correlacionam com crenças à medida em que eles se transformam em ideias, verdades, né, na nossa mente e, portanto, direciona a nossa vida em função dessas verdades. Então, as crenças, que tanto a gente vê falar por aí, são essas ideias que são verdades absolutas, que se tornam verdades absolutas na nossa vida. E essas crenças, elas podem ser crenças limitantes, aprisionadoras, né, como esse passarinho aí na gaiola, que faz com que a gente realmente, acreditando que aquilo é verdade, a gente enxerga o mundo daquela maneira. Por outro lado, também existem crenças que são crenças
alavancadoras, impulsionadoras, que nos fazem crescer, voar, né? Nos expandir. Então, as crenças podem ser dessas duas naturezas. No geral, as crenças sobre dinheiro, elas são mais crenças de características limitantes. Então, os ditados populares, eles se tornam canal, né, de transmissão aí para que essas crenças sejam criadas. Então, aquilo que a gente escutou, seja na nossa família, seja naquela comunidade onde a gente vive, né, no contexto né, em que nós nascemos e quando éramos crianças, né, como é que era o mundo naquele momento, e hoje em dia fortemente influenciado pela televisão, né, pelos meios de comunicação, isso chega até nós, né, pelos nossos ouvidos, e o quanto que isso é repetido, isso entra na nossa mente e se torna um pensamento automático, né, pensamento ali cravado, e que inconscientemente a gente acaba acreditando aquilo como verdade. E aí isso rege os nossos comportamentos. Isso acontece com todas as pessoas, né? Independente aí da faixa etária. E quando fomos pesquisar as mulheres nessa abordagem, vários ditados populares apareciam, né? Então, ditado do tipo, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz felicidade, quem cedo madruga ganha dinheiro, dinheiro é segurança. Deus ajuda quem cedo madruga. Dinheiro é a mola do mundo, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu, dinheiro vai rápido, enfim, uma série de... conseguimos mapear vários ditados ditos por essas mulheres que elas escutaram na sua vida. E quem foram essas mulheres que aceitaram o nosso chamado para responder essa nossa abordagem? Foram 227 mulheres, né, que acessaram a nossa pesquisa nas redes sociais, então, uma pesquisa aberta, né? E essas aberto, né? Então, teve gente, inclusive, de fora do Brasil, e essas mulheres se concentravam aí, em sua grande maioria, entre a faixa etária de 35 a 49 anos, né? Aí, mais de 50%, 54% aí das mulheres, elas estão nessa faixa de 35 a 49. Então, o que a gente vai ver é refletido de alguma maneira por essa faixa etária, que foram as mulheres que responderam essa questão. E aí, conversando com Zaira, quando a gente estava analisando esses dados, a gente observa que as mulheres dessa época, né, que estavam na infância e na primeira infância, nessa época, foram mulheres de uma geração no Brasil de um período pós-ditadura, de um período também, né, um pouquinho mais adiante, que foi aquele período do governo Collor, em que a gente teve o plano econômico, onde essa questão de guardar dinheiro, da insegurança, enfim, né, tiveram vários aspectos aí. Então, de alguma forma, essas mulheres foram também impactadas pelo cenário no Brasil dessa época. Em termos de ocupação, 51% das mulheres pesquisadas, elas têm algum emprego, né, estão vinculadas a alguma empresa, né, e 32% são empreendedoras com negócio próprio, né? Então, a gente tem aí também o outro aspecto, um outro viés dos resultados, que de mulheres que têm um salário, né, que têm um contra-cheque, uma renda fixa vindo aí de uma empresa. Também perguntamos a essas mulheres qual era até que nível de escolaridade que elas concluíram, né? Em torno de 95% são mulheres que já cursaram um curso superior, ou mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim. Então, são pessoas também, então, é importante vocês olharem que esses resultados são resultados que demonstram essas mulheres que teve acesso a esse conhecimento.
perguntamos a elas o quanto que elas conversavam com o dinheiro, né, sobre dinheiro na sua família, né? E 56% delas disseram que conversavam muito pouco ou não conversavam, né? E até algumas ainda nem sequer se lembram de que essa conversa acontecia. E aí fomos verificar, dentre essas que conversavam muito pouco ou não conversavam, qual era a faixa etária dessas mulheres. E identificamos, né, que a grande maioria onde não havia essa conversa era exatamente as mulheres entre 35 e 56 anos. Né? Então, a grande maioria está aí nessa faixa etária, uma faixa etária que, como a gente sinalizou, vivenciam esse período a nível de Brasil. Né? E aí também ficamos curiosas para saber, e vocês hoje conversam sobre dinheiro com sua família, com seu filho, com seu companheiro, com sua companheira, né? Com as pessoas que estão ali no seu ambiente da família? E aí ficamos felizes, né? Porque mais de 50% disseram, conversamos com nossa família, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque se conversa e a gente provavelmente no futuro, né, essa geração aí já vai ter talvez um outro entendimento sobre essa questão do dinheiro. Então, essas crenças, que a gente chama de crenças limitantes, sobretudo, elas influenciam muito negativamente no comportamento das pessoas, né? E isso faz com que o entendimento das questões sejam muito em função do seu conjunto de crenças, ou seja, cada pessoa ela constrói um entendimento, uma percepção sobre as coisas a partir daquilo que elas acreditam. Por isso que a gente diz muito que o mapa não é o território, porque o mapa é a representação do território. Então, se essas pessoas conseguem obter informações diferentes daquelas que elas têm, provavelmente a visualização desse território será através de um mapa diferenciado. As crenças, elas são originárias de pelo menos três fontes, digamos assim. A primeira delas são as crenças hereditárias, são exatamente aquelas passadas de pais para filhos, né? Através dos sistemas familiares. Isso é muito comum em culturas específicas, mas ela acontece, de modo geral, em toda a cultura. Né? Não tem predominância dessa ou daquela região. De modo geral, as pessoas transmitem suas crenças, os seus conhecimentos para as próximas gerações. Outra fonte dessas crenças está exatamente nas experiências individuais, que podem ser traumáticas ou não. Então, se eu tenho experiências traumáticas ou difíceis sobre alguma coisa, eu tendo a solidificar aquela crença e evitar situações semelhantes àquela, já rotulando aquilo como uma coisa ruim, por exemplo. Uma outra fonte das crenças são aquelas geradas pela sociedade onde a gente habita. E aí são crenças que trazem configurações diferentes de país para país, de região, se é uma cidade litorânea, diferente de uma cidade mais do interior do país. Então, assim, essa construção que a sociedade e a mídia reforça, obviamente, né? As mídias sociais, as mídias de grande circulação, acaba fortalecendo essas crenças, né? Eu lembro que eu, adolescente, eu comecei a fumar, tinha aí por volta de 17, 18 anos, e naquela época, fumar era um requisito para pertencer a determinada tribo, determinados grupos. Então, assim, uma crença que extremamente ruim para a saúde, mas eu acabei entrando nesse jogo porque a minha necessidade de pertencimento falou alto e inconscientemente eu aderi àquela crença. Então, assim, da mesma forma que nós podemos absorver crenças limitantes desse meio social, a gente também poderia, né, estar
adquirindo ou absorvendo outras crenças que nos alavancassem melhor. Mas estou dando um exemplo de como essas crenças limitantes geradas no ambiente social, protagonizado ou potencializado pela mídia, pode levar a gente a crenças que realmente não são, de fato, a realidade com que a gente precisa conviver. Em relação ao dinheiro, né, as crenças limitantes em relação ao dinheiro, está aí no próximo slide, ela fala de um outro contexto que tem a ver com como é que eu diria, que tem a ver com a forma como cada pessoa responde, né, se comporta diante, desculpe, diante da sua relação com o dinheiro. Então, o primeiro conjunto de crenças limitantes tem a ver com aversão ao dinheiro. Então, assim, quem aqui, na sua infância, por exemplo, não foi chamado a atenção pela mãe, pelo pai, porque chegou da brincadeira ou porque pegou no dinheiro e foi pegar numa comida, por exemplo, e não ouviu dizer assim, menino, você pegou em dinheiro, lave a mão. Então, assim, quando você começa a receber informação de que tocar no dinheiro é ruim, porque é sujo, você começa inconscientemente a criar uma aversão ao dinheiro. De outro lado, né, no lado oposto, você tem o que? A adoração ao dinheiro. O dinheiro é a chave da felicidade. Então, assim, a referência de ter ou não ter dinheiro é o que vai me fazer feliz. Né? E isso também leva a determinados comportamentos voltados exatamente para acumular, para exibir poder através do dinheiro. Uma outra crença que também tem a ver com como eu lido com o dinheiro é eu acreditar que o meu status, o meu valor pessoal, digamos assim, está associado ao quanto dinheiro eu tenho. Então, eu sou mais valorizado porque tenho mais dinheiro. Uma outra crença tem a ver com a vigilância do dinheiro. E essa tem características muito específicas quando o meu excesso de cuidado, de preocupação com o dinheiro causa estresse, não apenas em mim, mas também nas pessoas com quem eu convivo. Então, eu estou vigilante, eu estou cuidando assim, ó, não gaste isso porque vai faltar, olha, por que você está fazendo isso? Então, aquele cuidado com qualquer ação que envolve um gasto ou uma aplicação, é aquele estresse, aquele cuidado como se o dinheiro realmente fosse a coisa mais importante para aquela pessoa do que, por exemplo, até as questões familiares. Na sequência dessa visualização, dessa percepção das origens, a gente, então, percebe que há uma construção. A crença ela não entra na nossa mente simplesmente como uma coisa ao acaso, não. Ela vai criando sinapses e processando marcas na nossa mente. Então, por exemplo, tudo que a gente ouve, a gente grava. Está tudo na nossa mente, independente da minha capacidade de processar. Eu recebo 95%, de 100% daquilo que eu percebo através dos 5 sentidos, 95% eu não consigo processar, eu só consigo processar naquele momento 5%. Mas aquelas crenças, aquelas visualizações, aquelas informações, elas ficam gravadas. E vêm de várias fontes, do ambiente, da família, da religião, do meu sentimento de aceitação, das experiências. Então, assim, todas essas fontes, elas marcam a nossa mente. E a gente acaba repetindo aquilo que a gente aprende, independente de que, essa repetição seja ou não consciente. Né? E essas gravações, gente, determinam o resultado financeiro. Isso a gente vai ver daqui a pouco, como determinadas crenças inconscientemente influenciam o nosso comportamento. Né? Usos e costumes, inclusive relacionados a bens, eles acabam sendo compartilhados quando você está no mesmo ambiente. Então, as pessoas se aproximam entre si e se comportam de maneiras similares, né? Inclusive relacionado ao dinheiro, relacionado ao consumo. Inconscientemente, né, como eu falei, as crenças são guardadas, mas nós não criticamos essas crenças. Nós não perguntamos por que isso está na nossa mente. Então, esse inconsciente nosso não critica e a nossa tendência é responder automaticamente.
Então, nessa resposta automática, sem uma racionalização, eu estou botando para fora tudo aquilo que eu absorvia ao longo da minha vida. E essas crenças, elas influenciam, gente, diretamente nas nossas decisões. Não tem como evitar, né? A única forma que a gente tem de evitar, por exemplo, que uma crença ela fale mais alto do que aquilo que a gente racionalmente consegue fazer naquele momento, é ampliando a nossa autoconsciência e fazendo conexões para dominar e para refletir aquilo que está no nosso inconsciente através de uma reprogramação mental mesmo, né? Então, como o nosso cérebro, ele acredita, ele impulsiona e reage em função das nossas crenças, daquilo que a gente gravou ali, obviamente, se eu gravei que o dinheiro é ruim, meu cérebro vai registrar dinheiro, né? Então, nesse contexto, quando a Gênia começou a falar sobre o nosso momento atual, o quanto a gente percebe que o autoconhecimento ele é o começo, ele é o ponto de partida, inclusive para nos questionar sobre essas crenças. E eu posso, inclusive, compartilhar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, né? Ao longo da minha vida, eu tive várias fases, né, da minha vida em que eu tive uma fase em que eu vivia na escassez, minha família era uma família pobre, humilde. Depois teve uma fase em que a gente prosperou financeiramente, depois teve uma outra fase que houve uma quebra realmente dessa prosperidade com a falência, e depois uma outra fase em que eu não precisei, que na verdade eu não precisei sofrer, por exemplo, os danos da escassez que minhas irmãs mais novas sofreram. Então, assim, uma das crenças subliminares por trás desse conjunto de crença está na crença de não merecimento. Então, a gente vai desprezar o dinheiro porque sua irmã não tem, porque um amigo não tem. Então, as crenças, elas são muito importantes e precisam, sim, serem questionadas, até para que a gente tome decisões mais racionais ao longo da nossa vida e possa fazer a transformação que a gente precisa nos nossos resultados. Então, e aí quando fomos perguntar para as mulheres qual era, né, a primeiro ditado, primeira frase que lhe vem à cabeça, nós tivemos aí uma lista, né, de ditados populares, sendo que 3 se destacaram, né? Dinheiro na mão é vendaval, então 27% das mulheres lembram desse ditado. Dinheiro não traz felicidade, e o outro, quem guarda tem. Mas também apareceram vários outros aí, como dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, né? Dinheiro vai rápido, né? Dinheiro é a mola do mundo, para ganhar precisa trabalhar muito, né? Não gaste o que você não tem, né? Dinheiro não aceita desaforo, enfim, tem aí vários, né, ditados que apareciam. Então, agora a gente vai tratar desses 3, né? Desses 3 ditados, os que mais apareceram, e a Isaíra vai trazer umas dicas para a gente aí de o que significa esse ditado e como que ele reflete aí na nossa vida. A questão dos ditados, que, como a gente já comentou, quanto mais você repete, mais aquilo se torna uma crença, né? Então, uma frase repetida, uma palavra repetida várias vezes, ela se torna uma crença, e a crença é que motiva as nossas ações. E o que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, a reflexão é quais comportamentos são possíveis a partir de determinadas crenças. Obviamente que mesmo uma crença, ela tem impacto diferente na mente de pessoas diferentes. Aí o que a gente está trazendo aqui são possibilidades. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso. Dinheiro na mão é vendaval. Quem não assistiu, talvez as pessoas aí dos setênios mais concentrados, né, de mulheres que deram essa contribuição nas suas respostas, talvez se lembre dessa música do Paulinho da Viola, né? A música chamada Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval. Essa música, que foi construída para a novela O Astro, né? Ela traz ela impregnou, engraçado como ela impregnou
na nossa mente, né? E aí a prova de que a TV, né, as mídias sociais, elas trazem de fato essa, essa, essa potencialidade. E possíveis comportamentos são: se dinheiro é vendaval, o que é o vendaval, né? Então, se dinheiro é vendaval, eu não tenho como controlar, eu não tenho como prever o vendaval. Então, antes que ele sobrevenha, o que é que eu faço? É melhor eu gastar, porque se voar, né, já fui. Então, quem vai usufruir daquele dinheiro não será eu, será outra pessoa. Então, um dos possíveis comportamentos é a ideia de que eu não posso deixar o dinheiro solto, porque ele pode evaporar, pode voar, né? A segunda é que se eu não seguro o vento, então eu não vou segurar o dinheiro. Eu não tenho como segurar eu não tenho como controlar e dominar uma coisa que é como o vento. E a terceira, que é essa crença acompanha uma dificuldade das pessoas de guardar algum dinheiro. Então, assim, a necessidade imediata é independente de um outro perfil, né, do humano de buscar satisfação imediata, mas a crença de que dinheiro na mão é vendaval não vai nos levar a não guardar para que no futuro eu não fique sem ele, né, por conta de um vendaval que possa sobrevir. Essa metáfora, ela se encaixou muito na época, né? Inclusive, foi uma crítica muito forte por conta das práticas dos políticos, né? Eles de gastar o dinheiro que não era deles, o dinheiro público, mas eles tinham um comportamento mais avarento em relação ao próprio dinheiro. Então, isso também foi uma outra metáfora relacionada à questão do dinheiro não trazer felicidade. O próximo ditado é que dinheiro não traz felicidade. Aí tem muitas, eu diria assim, interpretações. Mas nós pensamos aqui trazer para vocês uma reflexão no sentido de se o dinheiro não traz felicidade, eu construo isso na minha mente, né? A minha tendência é que esse pensamento ele influencia, obviamente, meu comportamento. Então, se o dinheiro não traz felicidade, eu posso tanto acreditar que eu não mereço, então, se eu não mereço, e aí tem uma relação muito próxima com a crença de merecimento, se eu não mereço, eu tendo a mitigar, a sublimar o sentimento de que se eu não tenho dinheiro é porque o dinheiro não é uma coisa boa e ele não vai ser suficientemente forte, capaz, assim, o dinheiro que eu ganhar, de compensar, por exemplo, um desgaste na família, um excesso de trabalho. Uma outra coisa é que se o dinheiro não traz felicidade, eu não tenho que buscar dinheiro. Eu posso buscar a minha felicidade em outras coisas. Então, não, eu posso ser feliz numa casinha de sapé, né? Então, assim, a gente tem, inclusive, essa questão da negação de que o dinheiro realmente pode me ajudar a realizações. Eu não faço essa conexão. O outro é uma crença associada também de que dinheiro corrompe, né? Quem tem dinheiro, muito dinheiro, é porque em algum momento fez alguma coisa errada. Então, como eu não quero fazer a coisa errada, eu não quero dinheiro. Então, é um conjunto eu diria assim, de conflitos, né, que acontece na mente das pessoas. Outro ditado que quem Zaira, guarda... Oi. essa questão desse ditado, né, de dinheiro não traz felicidade, assim, primeiro que o tema falar sobre felicidade é algo bastante complexo, né? Porque Verdade. O conceito assim, o que representa a felicidade para cada um de nós, ele é relativo, cada um tem o que é conceito de felicidade. Mas se a gente buscar aí né, que nós temos, né, vamos dizer assim, que os nossos, que uma felicidade, ele vai, você ao longo da vida, a depender das necessidades suas atendidas, você vai tendo níveis, vamos dizer, de felicidade diferentes. Por exemplo, eu tendo minhas necessidades básicas de sobrevivência, casa,
alimentação, né? Segurança. Se eu tenho aquilo ali atendido, né? Eu começo a ter outra expectativa do que é felicidade. E o dinheiro, nesse sentido, né, para atender nossas necessidades básicas, ele é necessário, né? Depois você passa para um outro nível de necessidade humana, que já é a necessidade de pertencimento, de estar em grupos. E o dinheiro aí, o dinheiro entra como meio para viabilizar você participar de um grupo, você estar em um clube social, para você interagir. Ajudar o próximo, né? Ter um vínculo com alguma instituição de apoio a alguma comunidade, alguma carência, ou seja, você ser útil para a sociedade. Né? Então, o dinheiro ele é uma ferramenta. Se a gente vê isso o dinheiro não é a felicidade, mas ele é o meio, é a ferramenta para a gente alcançar alguns propósitos, para realizar alguns objetivos. Eu lembro, Gênia, que no início logo da minha carreira como coach empresarial, eu tinha muitas crenças tipo essa, e eu lembro de uma coach que eu tinha, que ela disse o seguinte: você gosta de ajudar as pessoas? Você tem problemas na família, pessoas na família com problemas que você gostaria de ajudar? Eu disse, sim, isso me faz muito, muito bem, e eu sinto essa necessidade. Aí ela respondeu: e como é que você vai fazer isso sem dinheiro? Então, você precisa fazer dinheiro, não só para realizar os seus objetivos, mas também para você poder ajudar outras pessoas a realizar os objetivos dela. Então, isso foi realmente uma virada de chave, né? Na minha vida, foi perceber isso, né? E uma outra coisa também que nessa questão do dinheiro não traz felicidade, quando você pensa assim, puxa vida, eu não... teoricamente, você não faz dinheiro numa geração. Então, você, para ter dinheiro, ou porque você herdou, porque casou com alguém rico, mas, assim, o trabalho, por si só, não gera esse dinheiro. Então, para que eu vou me esforçar tanto, né? Se eu não vou ser... Então, assim, é muito complexo. Essa crença, em particular, ela traz muitas reflexões, inclusive sobre uma questão que eu perguntei a uma pessoa assim: o que você acha quando você ouve dinheiro não traz felicidade? Aí ele respondeu assim: eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque pode não trazer felicidade, mas traz tranquilidade. Né? Então, a gente precisa realmente entender como é que é a nossa relação com o dinheiro e trazer isso para o campo do racional, e não ficar sendo vencido pelas crenças. O significado macro, vamos dizer assim, de dinheiro para, né, as mulheres e para os homens, né, dentro dessa nesse nosso estudo aqui, a gente identificou que tem pesquisas que demonstram que dinheiro para as mulheres, ele representa meio, ele não é um fim em si mesmo, como de alguma forma para os homens representam mais, né? Os homens, então, tem a ver com status, tem a ver com poder, às vezes poder, é o dinheiro acumulativo, né? Mas para as mulheres, o dinheiro ele é meio para poder alcançar uma tranquilidade, alcançar uma tranquilidade em relação à saúde, fazer um autoconhecimento, né? Investir no seu desenvolvimento e autoconhecimento. Então, ele é meio. Eu, particularmente, prefiro pensar no dinheiro enquanto energia, né? E essa energia, ela se movimenta. É olhar para dinheiro no seguinte sentido: eu tenho uma habilidade, né? E alguém tem uma necessidade. Então, a gente faz uma troca, né? E vice-versa. Então, alguém tem uma habilidade, tem algo que atende uma necessidade minha, e eu recebo isso, e, em troca, eu entrego esse dinheiro. Então, dinheiro, ele é um meio para facilitar essa troca. Esse, para mim, é isso aí. Exatamente. A outra crença que é bem também interessante, que polêmica em alguns momentos, porque a gente defende, por exemplo, a ideia da poupança, né? E quando eu estou falando poupança, eu não estou falando caderneta de poupança, a gente está falando de você ter reserva para emergência, reserva para realizar um sonho, enfim, não gastar tudo que recebe todo mês. Né? Porém, a crença sobre quem guarda
traz o medo de faltar, o medo do que vai acontecer amanhã. Então, ela acaba gerando um estresse eu diria assim, um comportamento acumulador, de apego, né? que que tem o medo como uma raiz. Nesse aspecto, o comportamento da pessoa não é de olhar para frente, né, de correr algum risco, de alavancar, mas é de olhar para trás, a experiência passada, o medo. Então, além dessa questão de guardar, porque eu não sei o que, vai acontecer amanhã, e além disso, tem a questão também sobre quem se apega muito ou não se apega, quem faz exatamente o contrário, né? Quem não guarda dinheiro, porque também alimenta, justifica, na verdade, não é nem alimenta, ela justifica a coisa de não guardar, como aquela coisa assim, o futuro a Deus pertence, Deus, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, então amanhã pertence a Deus, eu vou me preocupar com hoje. Então, assim, são comportamentos que, de fato, não agregam, digamos assim, o pensamento da abundância, da prosperidade. Eu estou só preocupada com o meu dia de hoje, estou guardando para ter hoje. E a outra coisa é o pensamento de guardar depois, né? Eu vou guardar, mas com o que sobrar, que é uma outra coisa que a gente tem trabalhado para mudar na mentalidade das mulheres, é que a poupança ou a reserva você define antes. Você define os seus sonhos, seus objetivos, seu propósito e guarda o dinheiro antes, no início, e não quando sobra, porque nós temos a tendência de não gastar tudo que recebe. Então, se você ganha 1.000, você gasta 1.000. Se você ganha 2.000, você vai encontrar coisas para justificar gastar 2, 3, 4. Então, assim, não é a questão do quanto você ganha, mas é de como é a tua mentalidade para o gasto, né? E é isso que vai nos ajudar a todos a olhar para o futuro com mais esperança e com mais confiança. Tem até uma historinha, né, que eu não vou contar aqui porque ela é um pouquinho longa, que fala da vaquinha, né, daquelas pessoas que moravam numa cidadezinha do interior que tinha uma vaquinha e viviam dessa vaquinha. Um dia chegou lá um pastor, enfim, um missionário, pegou a vaquinha e empurrou ribanceira abaixo. Então, assim, quando você tem um apego àquilo que está guardado, você não projeta a tua vida para o futuro. Então, esse é um dos comportamentos mais observados em quem tem essa crença como algo muito forte na sua vida. Eu queria compartilhar aqui também, Zaira, que a princípio, quem olha para esse ditado, olha assim, mas como assim que ele é uma crença limitadora, né? Porque quem guarda vai ter sempre essa reserva, né? Eu acho que é bom te deixar claro aqui que a gente está falando dessa coisa do excesso, no sentido que restringe você de avançar, né? De realizar sonhos, de buscar, como é que se diz? Crescimento, desenvolvimento, Isso, abundância, né? Você fica muito preso àquela situação e não olha para frente. Tem muitos medos, né? De isso aí. investir, de crescer. Então, assim, a gente sempre diz o seguinte: eu, particularmente, defendo e oriento cada mulher, né? Nós temos essa prática de orientar no sentido de ter reserva para o sonho, reserva para uma emergência, até uma reserva para ajudar, ter uma reserva assim, se alguém precisar, eu tenho aqui uma reserva. Mas com responsabilidade, olhando para o futuro como potencial gerador demais, não como o futuro, como o medo de perder aquilo que a gente já tem. E olha como é interessante a leitura que as mulheres fizeram, né, de seus comportamentos quando responderam essa pergunta. 44% concorda realmente que prefere guardar dinheiro porque não sabe o que vai precisar depois. Mas não é significativa assim, em termos de volume, né? Ainda há uma distribuição, 24% acha que está neutro, né?
nem concorda nem discorda, mas 30% discorda. Então, assim, a gente tem ainda um campo vasto para trabalhar esta questão na vida das mulheres. E eu achei muito interessante essa resposta, né? Porque mostra o quanto a gente ainda tem dificuldades em lidar com a questão das reservas, que eu não quero dizer assim que quem guarda tem, mas para ter uma reserva financeira, né? Para o futuro, para um sonho, para um projeto de vida. E aí, quando a gente perguntou para as mulheres qual foi o impacto desse ditado na vida delas, né? 79% diz que teve, né? Que teve impacto, que tem impacto na vida delas. Né? 9% diz que não identifica, né? Não teve nenhum, e 12% não lembra ou não lembra do ditado. Mas, enfim, aqui a gente demonstra que a maioria, de alguma maneira, foi impactada por aquilo que escutou, né, dos seus pais, dos avós. Para o bem e para o mal, né, gente? Exatamente. E aí, quando a gente perguntou o quanto qual foi esse impacto, né, o quanto que foi, qual foi a intensidade, né, desse impacto do que eles escutaram, e aí, numa escala de 0 a 10, quase 69%, né, tiveram um alto impacto em sua vida. Né, de que, como de um modo geral, os ditados que foram listados, elas caracterizam crenças limitantes, então quase 70% diz foi impactado a minha vida de alguma maneira. Né, seja para escassez, seja porque eu não avancei com, né, investir, seja porque eu nunca poupei, enfim, que eu não reservei, enfim, todas, né, tá quase 70% teve esse impacto. Né, e aí um índice de 13%, o impacto foi baixo, né, é a leitura que cada uma delas, né, fez. E aí, então, de 17%, 18%, não, né, deram uma nota aí que, assim, ok, para mim não sei identificar. Fez muita influência, né? Não influenciou muito, o impacto não foi muito significativo. Isso. Resumimos, né, o que a pesquisa, então, nos traz, de qual seriam os 4 principais, ou mais, não são principais, mas são os 4 comportamentos que representam esse universo aí dessas 227 mulheres, né, e resultados bem interessantes. Então, elas acham, né, a grande maioria acha que todo mundo deveria ter uma reserva financeira para emergência, ou mesmo realizar o sonho. Não quer dizer que ela necessariamente tenha, aqui é mais para saber da questão de o que ela acha sobre isso, né? Então, ela reconhece que isso é importante. 91% delas considera que o dinheiro fortalece o poder de escolha da mulher, então, quando você tem o dinheiro, você tem mais possibilidades de fazer essas escolhas, e o que está por trás disso? A necessidade das mulheres realmente controlarem o dinheiro, né? Simplesmente não delegar para o outro, se apropriar, né, do que vai ser feito e das escolhas, obviamente, que Zaira vai falar daqui a pouco, de fazer isso com consciência e com conhecimento, né? 84% diz que controla as suas finanças, isso de alguma forma também está impactado aí mais de 50% das mulheres aqui são mulheres que recebem um salário fixo, né, por meio dos seus empregos, né, então, pelo menos no mínimo ali ela recebe o dinheiro numa conta dela, né, e mais de 80% também, aí, uma grande maioria, valoriza o dinheiro e não tem desprezo com quem tem. Né? Então, o dinheiro é meio mesmo para realizar coisas. Então, são 4 comportamentos aí que caracterizam essas mulheres.
Algum comentário aqui, Zaira? Eu só queria complementar com uma coisa interessante, que essa é uma resposta que anima muito a gente, porque estatisticamente, em outros níveis, em outros perfis de mulheres, a gente não evidencia principalmente essa questão do controle, né? O controle normal, em outros segmentos, em outros perfis de mulheres, o controle, muitas vezes, ele é transferido para outras pessoas, da família, companheiros, enfim. E a gente perceber que o aumento da consciência tem levado a mulher ao poder financeiro, e quando a gente fala de poder financeiro, o controle do próprio dinheiro e das suas escolhas. Então, isso traz assim, uma perspectiva muito positiva, né? Eu fico super feliz, assim, de perceber isso. E aí, a gente pôde também, na pesquisa, buscar entender alguns dos mitos, né, em relação à questão das habilidades aí da mulher em relação ao homem, que a gente normalmente costumava se escutar em relação à questão do cérebro, né, se o cérebro da mulher ela é diferente do homem, que por isso ela não tem certas habilidades. E aí, quando perguntamos sobre se administrar dinheiro é uma das características tipicamente masculinas, 91% discordo completamente disso, né? E em relação a outro aspecto também, né, que é um mito de que os homens são melhores em matemática do que as mulheres, 86% também, né, trouxe aí, eu discordo disso. E realmente não existem pesquisas científicas que demonstram que o cérebro da mulher ela tem menos, né, habilidade, capacidade aí para poder tratar dessa questão do raciocínio lógico matemático, né? Isso são mitos, né? É aquela síndrome da matemática, que a matemática é difícil, né? Isso eu me lembro que isso vem desde a época que a gente está no ensino fundamental. Desde sempre que eu me entendo por gente na escola, tinha esse mito, é impressionante. E é interessante, aqui é bom, esse resultado aqui foi que inspirou a gente, né, gente, a colocar o nome do evento de que dinheiro é coisa de mulher, sim, né? Então, vamos nos apropriar disso, porque nós somos plenamente capazes de cuidar do nosso dinheiro, né? Fazer as nossas escolhas de forma bem racional. Isso aí. E aí, já assim, chegando para o final, a gente quis trazer aqui para vocês, ok, diante desse cenário, muitas notícias boas aí em relação ao comportamento desse grupo, né, que nós abordamos, mas a gente queria deixar uma contribuição para vocês, assim, que como ressignificar crenças limitantes sobre o dinheiro, se você se considera que tem alguma crença limitante de qualquer natureza. E que tem algum impacto, tem coisas que ainda impactam, né? E quando a gente fala de ressignificar, a gente está falando de refletir sobre a crença, de racionalizar aquelas crenças, né? Eu lembro de uma historinha que não tem a ver aí com o dinheiro diretamente, mas nos Estados Unidos todo mundo sabe que existe uma prática assim forte de comemoração, de celebração do Dia de Ação de Graças, né? As famílias se reúnem para celebrar, inclusive, isso é mais importante do que o próprio Natal. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, as promoções, os eventos natalinos só acontecem depois do Thanksgiving, né? E aí tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, que um jovem casal recebeu os seus familiares para a refeição, né, para a celebração do Thanksgiving, e o jovem esposo perguntou para a esposa por que ela quebrou as perninhas do peru na travessa, né? Aí por que ela quebrou? Ela disse assim, ó, não sei, minha mãe fazia isso e eu estou fazendo. Ele perguntou para a sogra, que deu a mesma resposta. Eu não sei, minha mãe sempre fez ligar para a senhorinha,
E aí ela disse que ela quebrava as perninhas do peru, porque naquela época o fogão era pequeno e a assadeira não cabia dentro do fogão, do forno, então ela tinha que quebrar. Então, as crenças são passadas, assim, comprovadamente, de geração em geração. E quando a gente entra no momento, na decisão de, assim, de ressignificar, significa fazer isso. Por quê? Por que que isso é desse jeito? Por que que esse comportamento que meu pai, minha mãe, meu avô faziam, por que que eu tenho que repetir isso? O que que é meu e o que que eu estou trazendo das gerações passadas? E aí, algumas dicas aqui que eu quero compartilhar para reflexão nossa, né? Porque as crenças atingem a todo mundo, não é porque eu estou aqui falando disso que elas também não me afetam, né? Então, uma das primeiras coisas que tem a ver é exatamente fazer essa pergunta, né? Descobrir o que essas crenças, por que essas crenças fazem parte do teu modelo mental. Então, vai perguntar para tua mãe, para o teu pai, por que a perninha do peru tá quebrada para dentro, né? Essas questões esses questionamentos sobre as crenças vai nos levar a pensar sobre o pensar. Por que eu penso dessa forma? Pensar sobre por que eu penso dessa forma. E isso vai nos ajudar a abrir os nossos olhos, ampliar o leque de conhecimento, para que a gente, então, possa fazer esse processo de ressignificar e mudar o nosso comportamento. Outra coisa... Zaira, Diga, Angela. Essa questão de conversar com nossos pais, às vezes até com os avós, eu comecei a exercitar isso assim, né? Meu pai está com 91 anos e, graças a Deus, está com uma memória, né? Não tem nenhum problema de saúde, tem uma memória fantástica. E já há algum tempo, né? Que eu gosto de sentar com ele para perguntar as coisas, né? Sobre a história dele, como é que eram as coisas, como é que era a gente quando era criança e tal. E aí você vai entendendo realmente isso que você falou, de comportamentos que você tem hoje, fala assim, então era por isso que isso acontecia na minha casa, né? Então, assim, além de ser fantástico você conversar com uma pessoa idosa, né? Idosa... Lúcida, né? Contar. Então, resgatar isso, de conversar com pai, mãe, né? Não para fazer, não estou fazendo fazer terapia aqui, não dá fazer terapia, não, mas assim, sentar e perguntar para eles, né? Porque eles estão em uma fase que é uma fase sábia, né? Uma fase de compartilhar as histórias, e a gente aprende com as histórias dele, né? Então, assim, para mim, significativo isso, e eu aproveito também, meu filho de 15 anos também escuta parte dessas histórias, então ele fica curioso para saber como é que eram os hábitos daquela época, né? Que a gente acaba repetindo alguns deles. Então, para quem tem aí, fica aí o chamado, para quem tem ainda pais, avós que estão vivos, senta e bate um papo. Um papo, né? Uma conversa, faz uma rodinha de conversa ali com eles. Coloca um foguinho no meio, né? Quando faz É, a conversa ao redor da fogueira, gente. Né? Então, né? Mesmo que seja uma conversa... Literal e metafórica, né? Sim, que pode ser, eu já participei aqui de umas que foram aqui no Online, né? Zoom, né? Então, fazer uma roda aqui pelo Zoom, quem não puder. Mas, enfim, experimente isso para você ver o quanto que isso vai fazer sentido para várias coisas aí da sua vida. É só É verdade. aí de uma experiência que eu estou vivenciando. É verdade. Uma outra... E aí, aproveitando esse gancho aí de Gênia, uma outra coisa é a gente buscar referenciais de pessoas que têm uma vivência diferente daquela nossa em relação àquela crise. Porque isso também vai reforçando o nosso entendimento sobre por que acontece com a gente e com outra pessoa a resposta já foi diferente. Então, esses referenciais são bem interessantes da gente trazer para dentro do nosso contexto, dentro das nossas próprias reflexões. A outra coisa é negar um pouco, assim, fazer ouvido de mercador, né, para determinadas pessoas. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, os sabotadores de nossas crenças alavancadoras estão do nosso lado.
São pessoas que olham para a gente e dizem que isso não é para você, deixa para lá, isso dá muito trabalho, né? A gente aqui, Gênia, nesse processo nosso de transformação digital, de construir realmente uma metodologia nova, de investir no novo segmento de atendimento, pensando muito naquilo que faz sentido para a gente. Tem pessoas que olham para a gente e dizem assim, rapaz, vocês aí já na faixa dos 60 estão inventando isso, deixa para lá, vai curtir a vida, né? Então, olha, não dê ouvidos. Siga seu coração. Siga seu próprio propósito interior profundo. E deixa que as pessoas falem o que quiserem falar. Se deu certo, se não deu certo, é a tua experiência que vai pontuar isso depois. Então, sobre dinheiro é a mesma coisa. Eu estou com 63 anos. A pessoa vai dizer assim, puxa vida, mas com 63 anos, se você não ganhou dinheiro, não vai ganhar mais. Quem te disse isso? Que se eu não ganhei o suficiente, ou se eu não fiquei rica até agora, eu não posso ficar daqui para frente. Nada pode me impedir de buscar um propósito para aquilo que eu acredito seriamente. Se vai acontecer, aí é outra coisa, mas eu não vou viver na frustração de dizer assim, eu não tentei. Né? Então, eu prefiro fechar os meus ouvidos a essas coisas. E buscar conhecimento. Né? A gente não faz um movimento de avanço sem conhecimento, sem buscar enfrentar essa crença, sem quebrar realmente esse paradigma que às vezes nos aprisionam e nos colocam na zona do medo. Então, se é para sair, para enfrentar a gente fala assim que a zona mágica do conhecimento, eu preciso abrir minha mente para conhecer, para aprender, mesmo que inicialmente, quando eu vejo aquele conteúdo, eu falo assim, meu Deus, como é que esse negócio vai entrar na minha cabeça? Insiste um pouquinho que vai entrar sim na tua cabeça e você vai extrair o melhor conteúdo, o melhor aprendizado daquilo que você confrontar em termos de novos conhecimentos. A outra coisa, que é uma dica interessante, é a gente trocar, fazer um exercício de trocar a crença limitante sobre dinheiro por frases fortalecedoras, né? Então, tem alguns conteúdos que são importantes a gente ter contato. Quando eu fiz a minha formação em coaching empresarial, eu recebi um livro chamado A Mente Milionária, acabei de esquecer o nome do livro aqui, mas é relacionado a essa mudança de pensamento, né, de ter uma mente milionária. Quando eu li o título assim, eu falei assim, rapaz, isso aqui é autoajuda. Né? Então, eu rotulei, eu classifiquei em cima de um conjunto de crenças que imediatamente me bloquearam. Eu fui ler o livro mais de 5 anos depois. E eu vou dizer, isso virou uma chave na minha cabeça. Né? Por quê? Porque a relação com o dinheiro é muito menos ferramental de entender sobre fluxo de caixa, de entender sobre planejamento financeiro. É muito mais do que isso, gente. Ela parte daquilo que está na minha cabeça, daquilo que eu acredito. Porque a ferramenta você aprende fácil, mas mudar a tua mente em relação a aquilo que é fortalecedor na tua relação com o dinheiro aí é um pouco mais difícil. Então, você tem que buscar realmente esse conhecimento para poder ressignificar e trocar, virar essa chave do pensamento da crença limitante para uma crença fortalecedora. E uma pergunta que a gente sempre faz por que não? Né? Por que não agora? Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Por que não pensar? E se eu fizer dessa forma, será que eu vou ter o mesmo resultado? Então, esse é uma trilha assim, para você realmente mudar suas crenças sobre o dinheiro. E precisa ter objetivo claro, né, gente? Porque se a gente não tem um propósito, o sacrifício não vale a pena. Sacrifício por sacrifício não vale a pena, porque o esforço de racionalizar, de trazer digamos assim, trazer para fazer o download da mente, trazer para o papel um planejamento financeiro, um esquema de reserva, de administração financeira para reserva, gera esforço. Agora, se você não tem um propósito para isso, não tem um objetivo que realmente seja relevante para você, você vai desistir no primeiro obstáculo, você vai desistir. Então, coloque seus objetivos claros e determine prazos para alcançar. E celebre cada pequena vitória. Porque eu não posso dizer assim, eu quero ter eu quero 1 milhão em um ano. Não é bem assim que a coisa funciona. Eu posso até
ter esse propósito de querer 1 milhão, mas eu tenho que dizer o seguinte, para eu ter 1 milhão, eu preciso quanto no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? Então, eu vou quebrando o meu objetivo em pequenos objetivos para alcançar, fortalecer minha fé de seguir adiante e celebrar para que eu tenha ânimo e disposição para seguir adiante. E, para completar, não desista no primeiro desafio. Se pergunte se aquele objetivo realmente é relevante o suficiente para que você continue avançando. Porque você pode... eu tive um professor que dizia assim, não mude o gol. Você pode até afastar a trave um pouquinho, mas não mude a perspectiva de fazer o gol. Continue pensando em fazer o gol, ajuste a trave, mas faça seu gol, né? Isso porque nossa mente não foi construída para o erro, não foi construída para fazer escolha ruim. A nossa mente, ela foi construída, foi configurada, o nosso padrão mental é para fazermos escolhas boas. Então, vamos seguir o nosso padrão, porque o nosso padrão é esse, positivo e seguindo para fazer escolhas boas. Então, se você perceber quão poderosos são os seus pensamentos, você nunca alimentaria o pensamento negativo. Essa frase do Peace Pilgrim eu extraí do livro da Caroline Leaf sobre a reprogramação mental, que é um trabalho muito bacana de uma cientista que traz evidências de que o pensamento muda realmente, a forma como você pensa muda o resultado da tua história. E, então, Zaira finalizou, então, aí essas dicas, né, de como ressignificar essas crenças. E aí a gente queria finalizar aqui deixando para vocês que nós né, enquanto duas mulheres aí com mais de 20 anos, e reorganizando nossos próximos 20 anos, né, e acreditando que a mulher, em diferentes desejos e estágios, né, da sua vida, ela pode fazer o que ela quiser. Então, nós estruturamos 3 programas para atender, né, buscando aí ir ao encontro dos desejos e necessidades das mulheres. O primeiro programa é o Seja Dinâmica, que foi desenhado para aquela mulher que tem um sonho, seja ele qualquer, né, ou até que quer descobrir, né, e precisa de ajuda para torná-lo realidade. Eu sempre compartilho que durante esses meus 58 anos, eu me sustentei muito em uma energia masculina, e aqui não estamos falando de gênero, né? Nós estamos falando que o ser humano, independente do gênero, ele tem dentro de si uma energia que a gente chama, né, que é a energia yin e yang, que é a energia masculina e a energia feminina, né? A energia feminina é a energia da criação, da intuição, né? Tem uma série aqui de atributos, e uma energia masculina, que é essa energia do fazer, né, do realizar mais forte. Eu sempre tive isso mais forte, do fazer. Então, eu digo assim, que eu quero, nesses próximos 20 anos, colocar a minha energia masculina a serviço, né, das mulheres que precisam. E, ao mesmo tempo, nesse intercâmbio, beber dessa fonte da energia feminina das mulheres, para que eu busque esse equilíbrio na minha vida. Então, aqui nesse programa Seja Dinâmica, nós aí acolhemos as mulheres, independente do sonho que ela quer realizar. O programa Faça Dinâmica é para aquela mulher que quer empreender, né, que tem um desejo de ter autonomia, né, principalmente mais autonomia na parte financeira, quer ser sua própria chefe, né, quer empreender. E aqui, então, a gente tem uma ajuda para tornar esse processo mais fácil e com mais segurança. E o outro programa, que é o programa Cresça Dinâmica, que é o programa para aquela mulher que já
tem o seu próprio negócio, né? Que quer crescer, que quer reorganizar e que quer ter mais tempo para si mesmo, né? Que não é o fato de você ter um negócio que você vai ser escrava desse negócio, né? Então, aqui a gente alinha sucesso empresarial e qualidade de vida, né? Então, a gente vai Exatamente. vocês nessas mulheres nesse processo. Independente do programa, né, que a gente vai estar trabalhando com as mulheres, nós vamos trabalhar sempre ajudando essa mulher a pensar, sentir e agir. E esse é um dos aspectos que a gente, nesses próximos 20 anos, a gente quer fazer de diferente em relação ao que a gente vinha fazendo ao longo do tempo e ao que a gente vê no mercado. Né? Porque a transformação ela só acontece quando a gente consegue passar por esses 3 níveis, essas 3 dimensões que todo ser humano tem, que é, primeiro, pensar, elaborar, trazer à tona para o nível da consciência o que é que a pessoa quer. E depois procurar identificar o que esse meu pensar impacta na minha emoção, o que vem, que sentimentos, que sentimento nasce ali, né? Como é que eu me conecto com esse sentimento? A partir daí, né, com esse pensar já no nível da consciência, esse sentir aqui já, você entrou em contato, aí sim agora, o que eu quero produzir? Né? Que significado que eu quero dar, que eu quero colocar a minha energia do fazer, que eu quero vir e colocar no mundo, né? Do que eu quero deixar de legado, porque a gente está nesse mundo, gente, por um propósito, por um legado, né? Então, o que é que eu quero deixar de legado nesse mundo? Porque existem pessoas que ficam só no nível das ideias, né? Que até sente, tal, mas é uma pessoa que não realiza. Então, essas 3 dimensões, em tudo que nós fazermos, nós vamos estar junto com a mulher, colocando ela nessas 3 dimensões em tudo que a gente fizer. E aí, se você, né, para se conectar mais ainda com a gente, acompanhar o que a gente vem fazendo nessa nossa trajetória. Aqui tem o Instagram da Consulte Dinâmica, os nossos contatos aí pelo WhatsApp e o nosso site, em que você vai ver qual é mais detalhes dessa nossa proposta, desse nosso momento em que a gente vai fazer. Então, quero deixar aqui minha mensagem final de que a gente possa fazer, vocês possam nos conectar e nos dizer quais são as dificuldades que você tem nessas questões financeiras, que crença que você quer quebrar, seja você para realizar um sonho, seja você que quer empreender, ou seja para você que tenha um negócio. Zaira, com você aí para sua mensagem final. Eu aprendi, Gênia, que sonho, a gente sonha grande, né? E eu ouvi outro dia uma frase atribuída a Machado de Assis, não confirmei, vou até fazer isso, que quando você sonha alto, quando você olha para as estrelas, você pode até não alcançar, mas o perigo é você sonhar pequeno, sonhar medíocre e alcançar. Então, a gente está aqui como pessoas, como seres humanos, como mulheres, que decidiram realmente fazer as coisas, viver com significado, e queremos compartilhar e poder colaborar, contribuir para a vida do maior número de mulheres que a gente conseguir alcançar. Muito obrigada a todas vocês por esse momento, pelo tempo, pela atenção, pelos comentários, e estamos aqui abertas, esperando a oportunidade para ampliar as nossas conexões.